Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Muito mais. Vamos começar aí mais um episódio, né? Mais uma palestra, aula, tem vários nomes aí, mas é mais um conteúdo comigo, né? Quando a gente realmente desbrava aí toda essa minha evolução, todos mais de 15 anos estudando, que é o que a gente chama de a mente do Antunes. E eu sempre busco assuntos que estão à tona, assuntos que estão impactando a minha evolução. Que hoje eu falo que o meu estudo é muito mais sobre comportamento do que só sobre técnica, né? Mas é muito importante vocês terem claro o que eu vou falar. Comportamento é mais importante que a técnica? Sim, é mais importante que a técnica. Porém, você precisa ter uma técnica. Então, primeiro você precisa ter uma técnica estabelecida. Você vai evoluir 20% da sua máxima evolução. Depois desses 20% da técnica, os outros 80% de evolução é só comportamento. Mas quem não tem técnica, nem adianta perder tempo com o comportamento, tá? Isso é muito importante. Então, vocês precisam ter uma técnica. A maioria de vocês aqui são alunos, então já tem uma técnica escolhida, fluxo, análise de fluxo, tape reading. A gente tem todo o caminho no curso. Então, é você entender essa técnica, é o nome em inglês, né, que é o masterizar essa técnica, que além da compreensão, além do entendimento, é você conseguir praticar esse conhecimento, e aí depois disso a gente incorpora a parte comportamental. Uma coisa que eu quero trazer para vocês é um processo que eu tô, né? Eu tô de novo num processo de emagrecimento. A gente falou bastante isso na última Mente do Antunes. E isso tem muito a ver com o trade. Esse meu processo de emagrecimento, ele está muito vinculado com o meu processo de evolução no mercado. E vai estar vinculado com vocês. Por quê? Emagrecer é estabelecer uma meta. E a gente vai falar sobre como estabelecer meta hoje, né? Eu fiz algumas anotações aqui que eu vou trazer bastante para vocês. Uma coisa que a maioria dos traders me perguntam, tanto pessoalmente, amigos me perguntam que operam, por e-mail, rede social, o que for. A maioria dos traders que vem conversar comigo direta, né, que vem conversar comigo ou indiretamente, através da minha equipe, a maioria pergunta assim: como eu melhoro? Como eu melhoro a minha leitura? Como eu melhoro o meu operacional? Como eu melhoro os meus resultados? Como eu faço uma leitura melhor? Como eu opero melhor no payroll? Como eu opero melhor dólar? Como eu opero melhor índice? A pergunta é sempre sobre como melhorar. E a resposta que eu dou é sempre a mesma. É sempre a mesma há 15 anos. Revisão de tela. Não tem nada melhor para melhorar do que revisão de tela, que é o que eu chamo de análise de desempenho. Eu lembro lá atrás, há 13 anos atrás, eu já tinha resultado e eu perguntei para o Lombardi o que ele via diferente em mim. Ele falou: Antunes, você como poucos, você realmente gerencia o que você faz. A maioria dos traders operavam. Ganhou, beleza, perdeu, faz parte, e era assim a tocada. E eu consegui levar um pouco da minha visão de gerente pro trade. Com aquela velha máxima: o que você não gerencia, você não melhora. Então muitos operam e não conseguem melhorar porque eles não têm a mínima noção do que melhorar. O que eu melhoro? Eu aumento o lote ou diminuo o lote? Eu opero mais ou opero menos? Eu opero de manhã ou só opero à tarde? Eu opero de manhã e à tarde ou eu paro de operar de manhã? Sempre a minha evolução no mercado e as minhas decisões foi balizado em algo que a revisão de tela me mostrou. E quando a gente fala de revisão de tela, não é só, eu olhei a tela e ficou por isso mesmo. Não, é você anotar. A revisão de tela começa quando você está operando. Então eu brinco que eu tenho um caderninho de pão. Para vocês pode ser o celular, pode ser um caderno, pode ser no computador, um Evernote, mas você tem que anotar durante o operacional. Então, fiz preço médio, você anota lá, fiz preço médio, horário. Durante trabalho, na hora que eu estou operando. Na hora que eu estou operando, eu estou anotando. Porque a hora que está quente, depois você esquece de um monte de coisa. Só para não confundir a orientação que a gente dá, a revisão de tela que a gente fala que é para vocês fazerem depois e anotar também,
Não é... No meio do operacional, vocês não vão escrever tudo. Não. Foi o que eu pensei, por isso que eu perguntei. Não. Durante o operacional é o que está quente ali. Por exemplo, fiz preço médio às 9h30. Aí depois você volta às 9h30 a ver o que aconteceu, por que você fez o preço médio. Mas se você não anotar isso, você não vai lembrar das coisas. Mas se eu fizer a gravação de tela, eu não preciso anotar, porque se eu tenho que já preparar stop gain, preparar, pensar na operação e ainda ia anotar essa operação, Tem que anotar. O melhor jeito de emagrecer é você anotar o que você comeu. é por isso que eu não anoto. Por isso que não tá magro. 35 quilos. No meu, mas sempre a gente tem que melhorar. Então, o que eu recomendo é isso. Você ter um caderno de anotação do lado, não é difícil, é 1 segundo para você anotar que fez um preço médio. Sentou e anotou, fiz preço médio, deixei de fazer essa operação, me senti nervoso aqui, me senti bem aqui. Porque no final da semana, você vai ter que juntar todos esses papéis que você anotou para você avaliar quais foram os principais erros. Porque quando eu falo de revisão operacional, eu falo isso no curso, não é só revisão do mercado, é revisão de si próprio. Tanto que quando a gente se prepara para o mercado, a última preparação é como eu estou me sentindo. Estou me sentindo bem? Tem alguma coisa que eu tenho que melhorar do dia anterior? Então a gente tem que ter essa avaliação sempre. Só que o que eu percebo, né? Que alguns traders fazem revisão mensal. Alguns fazem revisão semanal. E alguns fazem revisão diária. Poucos traders que eu converso, infelizmente, mesmo a gente insistindo, e eu sempre dando a mesma recomendação, poucos fazem revisão de tela, todo dia. Para mim, a revisão operacional é mais importante que operar. Se você tem 3 horas por dia, você opera 1 hora e revisa 2 horas. Se você só tem 1 hora para operar, você vai operar 20 minutos e vai revisar 40 minutos. A revisão operacional, ela é muito mais importante do que você operar. Porque é ali que você vai entender se você está fazendo certo, se você está seguindo o seu plano de trade, se você entendeu o que é um rompimento. É quando você vai colocar a sua técnica à prova. Eu entendi o que está acontecendo, eu entendi que o mercado só sobe porque tem comprador comprando cada vez mais caro. Você entendeu essa frase com o que está acontecendo na prática. Então é só a revisão. Só que o que é pior? O cara faz a revisão, ele faz a avaliação, ele anota o que ele devia ter feito de certo, ele anota os erros, só que ele só vai lembrar disso quando? Na próxima revisão. Vamos trazer para o médico? Você vai falar com o médico, aí o médico fala para você que você tem que caminhar, você tem que tomar os seus remédios, você tem que melhorar a comida. Quando você vai lembrar de tudo isso? Quando você vai voltar para o médico. Porque aí você vai ter que dar desculpa para o médico, por que você não fez exercício, por que você não tomou remédio, por que você não fez aquelas coisas. Isso acontece com a maioria das pessoas, não sei se com vocês, mas comigo acontece muito. Então, a gente tem que tirar a revisão de tela de uma simples ideia para algo que realmente faça sentido. E aí o que a pessoa faz? A pessoa faz a revisão de tela, ela faz a preparação, ela estabelece uma meta para melhorar. Então, eu vou operar menos, eu vou ser mais disciplinado, eu vou parar de operar às 11 horas. Só que ele só vai lembrar e só vai falar novamente dessas metas no próximo período de revisão. E a minha avaliação de meta é diária. Vocês só vão evoluir no mercado quando a revisão de vocês for diária. E vocês consolidarem na semana para avaliar o que vocês estão fazendo de certo e errado durante a semana. Mas a revisão tem que ser diária. Vocês têm que fazer a anotação do que aconteceu no dia de vocês. Isso tem que ser diário, tá? Antes de falar como estabelecer meta, eu quero falar para vocês sobre os principais problemas, os 3 principais problemas que a maioria dos traders e a maioria das pessoas erram quando a gente está falando de meta. Vocês podem ir tirando dúvida se surgir aí, tá? O primeiro grande erro é muito objetivo. É você estabelecer diversos objetivos. Aqui, ó. Ao definir muitos objetivos,
Os traders têm prioridade em priorizar as mudanças que pretendem fazer. Têm dificuldade em dar a devida atenção a cada um dos objetivos. Então, o que é muito objetivo? Vou parar de fazer preço médio. Vou aprender a fazer rompimento. Vou aprender a fazer inversão de fluxo. Vou parar de operar meio-dia. Vou começar a prestar atenção na Petax. Vou começar a prestar atenção nos grandes participantes. Quando não tiver HFT, eu não vou operar. Já esqueci até qual foi o primeiro. E a maioria das pessoas tem muitas metas, muitos objetivos. Você tem que fazer o quê? Um passinho de cada vez. Eu já emagreci e engordei umas 3 vezes. Eu lembro quando eu emagreci a última vez, eu perdi 45 quilos. Foi isso que me motivou a fazer esse material, porque eu estou avaliando que meta que eu traço para realmente conseguir emagrecer. Se eu colocar muito objetivo de uma vez só, então o que eu preciso? Preciso perder 45 quilos, preciso beber 4 litros de água, preciso comer menos, preciso cortar chocolate, preciso cortar tal coisa, preciso parar de jantar, preciso começar a tomar suco, preciso beber blá blá blá, já esqueci de tudo. Porque é muita coisa e só estabelecer meta já é cansativo, já sobrecarrega a mente. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que estabelecer poucas metas. Quando a pessoa tem muita meta, qual que é o resultado? Ela se sente, e esse nome aqui é importante, que é crônico. Crônico é quando uma coisa acontece sempre. Quando você estabelece muita meta, você se sente de forma crônica desmotivado. Porque você não vai conseguir cumprir todas as metas. Isso vai te gerar o quê? Fracasso. Fracasso vai te gerar tristeza. Tristeza vai te gerar cobrança. E isso vai te deixar desmotivado. Aí você vai falar, isso aqui não serve pra mim. Ah, isso aqui não é pra mim. E aí as metas, ao invés de levar a gente pra frente, tá levando a gente pra onde? Para trás. Então, a primeira coisa é não ter muitos objetivos. É ter poucos objetivos. A gente vai falar disso para frente. Muito objetivo só gera ansiedade. E eu sou um cara de muito objetivo. E olha que engraçado, eu tava querendo emagrecer em muito objetivo. E eu lembrei que quando eu emagreci, eu tinha poucos objetivos. O primeiro, eu emagreci de 3 maneiras. Fazendo 3 coisas. Cortando glúten, cortando sal e cortando açúcar. Eram essas 3 coisas. O médico falou, ó, qualquer coisa que eu vou falar mais pra você, você vai esquecer. Cortar açúcar e cortar chocolate? Sim. Cortar glúten, cortar sal e cortar açúcar. Aí falando de meta. 3 já é muito também. O que eu fiz primeiro? Cortei o mais fácil, foi sal. Eu não tempero nada com sal, então foi a coisa mais fácil. Doce, pra mim é a mesma coisa. Adoro chocolate branco. Adoro. E que nem chocolate é. Então esse foi o mais difícil de cortar. Aí o que eu cortei? Cortei glúten. Era mais fácil substituir. E glúten basicamente é pão e macarrão. Arroz não tem glúten, então é uma coisa que eu gosto pra caramba. Aí fui cortar esse. Por último, eu cortei o açúcar. E aí foi quando realmente eu enxuguei. E aí eu pus de objetivo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é estar com a minha suplementação muito boa. E se você não está com a suplementação boa, você pode até estar regrado, mas você não emagrece. Se você está inflamado, você não emagrece. Suplementação. Ômega 3, magnésio, tomar suplemento. Aí eu falei, primeiro eu vou suplementar certo. Já tomar suplemento certo, porque meu corpo vai estar ok. Depois disso, vou começar a fazer exercício. Tanto que eu fui começar a fazer exercício quando eu já tinha perdido 30 quilos. E aí acelerou. Então, um passo de cada vez que você vai vendo melhora. Você pode ter vários objetivos, mas você tem que ter passo a passo. Então, primeiro, eu vou parar de operar muito. Primeiro passo. Depois que eu parar de operar muito, eu vou focar em tal coisa. Rompimento. Beleza. Depois que eu aprendi rompimento, agora eu vou focar em inversão de fluxo.
Depois que você fizer isso, isso eu nunca consegui, você não evoluiu. Porque se tá difícil uma meta, imagina 10 metas. Tá? Um outro grande problema é metas vazias. Um trader pode definir uma meta de vou ser mais disciplinado. Quem tem meta de ser mais disciplinado? Tem alguém aqui? Noah, Lucas, ninguém mais tem a meta de só ser disciplinado. Alguém? Boa. O que é ser mais disciplinado para você? Não vou operar em excesso. Vou diminuir o overtrade, que é operar muito. Muita gente fala, não estou ganhando dinheiro porque eu estou operando muito. Tem muitas metas que são assim. Só que como que você dá a sequência? Como que você cumpre essa meta? Como que você vai fazer para ser mais disciplinado? O que é ser disciplinado? Às vezes no mercado eu me salvo de várias por ser indisciplinado. Eu não estou falando de fazer preço médio. Às vezes eu falo assim, meu plano de trade, vou ganhar 6 pontos e vou estopar com 3. Só que eu percebo que o mercado não foi a favor, eu saio fora. Eu fui disciplinado ou indisciplinado? Indisciplinado, porque eu não segui o plano. Mas ali eu me senti bem. Eu falei, não, pra que eu vou esperar 3 pontos se eu posso sair agora? Mas deu certo, aí eu vou fazer parte da revisão de tela. Aí você vai anotar lá, a sua intuição tá te tirando de trade bom. Aí você vai definir se isso é bom ou ruim. Pra mim eu sei que é bom, porque a minha revisão diz que a maioria dos trades que eu não sinto bem e saio, não iam dar certo. Mas também tem muito trade que foi dar certo. Aí o que eu prefiro? Eu prefiro ter tranquilidade e falar, quando eu não me sentir bem, eu não vou me sentir bem e vou fazer. E quando eu me sentir bem, eu vou seguir. Pode falar. Ainda hoje você faz revisão de tela? Sempre, tá louco? Senão eu não faço, não tô aqui. Revisão de tela diariamente. Tô fazendo revisão de tela de como emagrecer. Eu já sei que eu tenho que anotar uma coisa que eu já fiz. Já venci, eu tenho que tomar meu remédio de tiroide, que eu tirei a tiroide. O câncer da tiroide tirei. Se eu não tô com a minha tiroide 100% regulada, eu não emagreço. Então foi o primeiro objetivo que eu coloquei. O segundo objetivo que eu coloquei, eu tenho que tomo Saxenda. Tem Ozempic, tem um monte de eu tomo Saxenda. Eu falei, uma coisa que eu não posso tirar é Saxenda. Tirei a Saxenda sábado agora, parecia um trator. Minha mulher nem fez comida, porque ela sabe que a gente tá segurando. Eu falei, quero comida, onde tem comida, tem comida. Aí eu falei, não posso deixar de tomar. Segunda meta, isso eu já consegui estabelecer. Tomando água. Eu tenho que estar muito bem hidratado. Então a água eu estou tomando bastante. Eu tenho que tomar 8 garrafinhas dessa que dá 4 litros. Eu tenho que, no mínimo, olhar meu lixo ali, tem que ter 4 ou 5 garrafinhas. Uma coisa que eu já fiz. Porque tudo isso é a preparação para eu conseguir emagrecer. Porque não adianta nada eu querer fazer um monte de coisa se eu não estiver fazendo isso antes. Então tá com a minha tiroide bem, é o que vai fazer eu conseguir emagrecer. Tá tomando remédio por indicação médica que me ajuda a tirar a ansiedade, tirar um monte de coisa. Tá muito hidratado. Aí agora vou seguir com a suplementação, já estou começando a diminuir comida. Primeira coisa, sal já não é uma coisa que eu consegui manter há bastante tempo. Vou cortar o glúten de novo, vou cortar o sal e o mais difícil de todos, que eu estou quebrando a cabeça para fazer exercício. Que é o mais distante para mim, que é a prioridade, mas é o mais distante. Vou te dar uma dica. Com quanto você entende? Como eu sou bem mais velho que você, eu já perdi 1 tonelada aí e também 2 toneladas. Faz com a máquina Mira. Já ouviu falar? Não. Então é um colete, mais braços, mais perna que você põe, tira do braço, tira da perna e o colete. E você fica ligado, levando choque, fazendo... Depois eu te mostro o vídeo eu fazendo essa semana. 20 minutos de exercício equivalem a 1 hora de musculação. Exatamente. Eu faço meia hora de boxe, gastei 500 calorias. E é no máximo 3 vezes por semana que você pode fazer. Tem aqui em Alphaville. Vem em casa. Tomar choque porra nenhuma, não. Mas é boa. Às vezes na tomada e comer barriga. Boa.
Mas voltando aqui, você tem que ter uma meta clara, que é, por exemplo, no meu caso, qual que é a primeira meta clara? Não é vir para 95 e perder 35 quilos, é uma meta muito longa. Qual que é a minha meta primária? Falta 2 quilos para perder, é chegar em 125. Que eu estava com 130, eu falei 125 eu já sei o que vai acontecer. Tem algumas roupas, 2 calças minhas que já servem, já consigo ficar mais disposto nisso aqui, aí bati a primeira meta. Aí quando eu chegar nessa meta de 125, aí eu vou estabelecer mais coisas, posso pôr até o choquinho lá. Mas antes de 125, eu sei que eu vou emagrecer 125 só de eu tomar meu remédio de tiroide, tomar Saxenda, beber água, pum. Troca Saxenda por Ribelsus. Já tomei, não gosto. Não gosta? Pra mim, Saxenda é bom porque é todo dia, como chama? É que porque Eu lembro, pego né? a Saxenda por parar no hospital. Mas tem que estar no médico, né? Não, eu tomava, mas eu tomei dose, eu extrapolei na dose com autorização do médico. Então manda o médico embora, né? Não pode estar lá, tem estudo clínico, falou que só pode tomar aquele negócio, vai igual tem gente que tá tomando Ozempic, que foi feito para ser semanal diária, e tá indo pro hospital passando mal. Não é lógico, né? Tá lá para operar o mini, a gente fala que é para operar, sei lá, até 100 lotes, 200 lotes, tá operando de 5 mil porque pode, vai se machucar. Então tem que seguir a orientação. Essa questão de suplementação, remédio é muito, muito perigoso. Todo mundo fala, toma isso, toma aquilo, e acaba se complicando. Você tem que sempre ir no médico, né? Mas voltando, meta clara. Uma meta vazia é simplesmente uma boa intenção. Sabe quando você tem boa intenção? Eu vou ajudar tal pessoa. Mas o que você está fazendo para ajudar? Nada. Eu vou fazer tal coisa. O que você está fazendo para chegar naquele objetivo? Nada. Então, tomem cuidado com meta vazia. E meta vazia é você não saber o caminho. Uma meta vazia de trade é essa. Eu vou operar menos. Quem disse que operar menos é bom? Quem disse que operar mais é ruim? A sua revisão diz que operar pouco é bom? Eu vejo um monte de gente falando, não, você tem que fazer uma operação por dia. Você tem que fazer 5 operações por dia. Tem dia que eu faço 50 operações. E tem dia que eu faço 15. No mínimo é umas 10. Isso 1 hora operando. Por quê? Tem oportunidade, eu estou fazendo. Porque eu estou operando com qualidade. O que eu tenho que diminuir? Você não tem que operar menos. Você tem que, eu tenho que operar operações sem sentido. O que é sem sentido? Não tinha sinal nenhum, eu decidi clicar por ansiedade. Aí você está anotado lá, clicou por ansiedade. Clicou por ansiedade, clicou por ansiedade, clicou por ansiedade. Fez 20 operações. 15 foi por ansiedade. Qual era o cenário? Nenhum. Aí você tem que falar, eu vou cortar operações sem cenário. Aí é uma meta clara. Então você não está operando menos. Você parou de fazer operação sem contexto. Operação sem cenário. Para emagrecer seria, eu vou parar de beliscar qualquer coisa que eu sinto vontade. Aí você vai parar de beliscar qualquer coisa que você sente vontade. E aí vai mudar. Uma coisa que eu gosto muito é totalmente errado, tá? E o Netinho já me deu uma bronca hoje. Eu tinha mudado semana passada, mas voltei hoje, fiquei nervoso, falei, não, vou descontar nisso. Que é tomar energético. Aí o que eu falei? Eu ainda gosto do energético. Pra mim é mental. É meio que placebo. Você toma e acha que vai melhorar. Tanto que eu tomo um Red Bull e durmo. Se tiver com sono, eu tomo um Red Bull e durmo. Tem gente que toma e fica virado no giraia. Eu não. Mas eu preciso da sensação de estar tomando algo que vai me dar energia. Aí eu substituí o Red Bull, Monster, energético, por matcha, que é chá verde. E aí tem uns chás gostosos com gosto de abacaxi, tangerina. E eu sinto a mesma coisa, porque para mim é muito mais mental
do que só ali a mudança. Então isso é você falar, não, eu vou parar de tomar energético, vazio, porque eu vou sentir desejo de tomar alguma coisa de energia. Eu vou parar de tomar energético, mas vou começar a tomar chá verde. Então eu estou trocando uma coisa ruim por uma coisa boa, que é boa mesmo, que o chá verde é diurético, da energia, né? Tem todos os benefícios do chá verde. Então a meta tem que ser clara, não pode ser vazia. Pode ser muita meta? Pouca meta. Atingiu a meta, aí você coloca outro, coloca outro, coloca outro. O terceiro erro, então, o primeiro erro é muita meta, ou muito objetivo. O segundo é objetivo vazio ou meta vazia. O terceiro é um pouco mais lúdico, assim, mais bonito, que é quando as pessoas colocam as metas sem visão. O que é uma meta sem visão? Uma meta sem propósito. Uma meta que não vai mudar nada. As melhores metas, elas estão ligadas a uma visão clara. Além de ser possível, ela tem que trazer um benefício além da meta. Essa é a melhor meta de ser superada. Por quê? A gente busca objetivos ou metas que revelem o que há de melhor na gente. Então, eu emagrecer por emagrecer é bonito, uma meta legal. Só que eu emagrecer pensando no futuro da minha família é melhor ainda. Então, isso que é uma meta de visão. Então, você fala assim, eu vou parar de fazer preço médio, porque eu preciso dar certo. Eu vou parar na minha meta, bati R$100, eu vou parar o dia porque eu fui eficiente. E quando eu atingir essa meta, vou mudar minha filha de escola. Então, vocês entenderam o que é visão? Você coloca um ingrediente na meta que vai além do seu benefício próprio. Isso gera um benefício maior. Tá? Então, a meta, ela tem que sempre revelar o melhor da gente. A gente tem que ter uma meta que empolgue e que, ao mesmo tempo, desafie. Uma coisa, quando a meta não tem visão, a gente, ao invés de criar uma nova meta, a gente cria uma nova tarefa. Muitas pessoas confundem metas e objetivos com tarefa. Uma meta não é você chegar e falar assim, eu vou começar a operar às 8h30 da manhã. Aí você vai lá e tica 8h30 da manhã. Eu vou ler o meu plano de trade às 8h45. Aí você vai lá e tica às 8h45. Só cumprir essas tarefas não significa que você mudou. As metas têm que gerar mudança. Tá? O que você precisa? Você não pode transformar sua meta em tarefa. Porque senão ela vai ficar o quê? Vazia e cansativo. Você vai ver o 10º dia lá, você acordei às 7 horas, cheguei no escritório às 8, fiz a revisão de tela às 8h30, acompanhei a abertura do mercado às 9, e você não vê evolução. Se não tiver emoção e entusiasmo, as metas ficam chatas. E tudo na nossa vida que é chato, a gente tende a não fazer. É muito bom comer um docinho. Eu adoro sair do almoço e ir lá na Lindt comprar 4 bolinhas da Lindt de chocolate branco. A moça fala aqui, quer que pôr numa sacolinha? Eu falo, não, moça, no próximo lixo acabou. Porque é um na hora que eu pago, um na hora que eu saio da porta, eu já jogo os 2 lixos fora. Tem 2 lixos para chegar aqui. Nos 2 lixos acabou já. É uma delícia. Só que você tem que vencer isso. Aí o que você tem que achar? Algo que te dê entusiasmo. Não é só falar que, não comeu Lindt. Dá uma semana que eu venci a Lindt. Depois eu fico puto. Eu falo, caramba, o que eu fiz para vencer isso aí? O que aconteceu? Aí você tem que se premiar. Porque normalmente a comida a gente está fazendo o quê? Trocando algum sentimento.
E aí, qual sentimento você está trocando? Ainda não descobriu o sentimento de chocolate não, tá? Mas tem que descobrir um sentimento. Esse tem que ser o sentimento do trade, é muito mais fácil. Você vai falar, pô, eu vou parar na minha meta. Fez R$100. Se eu parar R$100, o que eu vou fazer? Eu vou para casa mais cedo. Aí eu vou fazer uma coisa que eu gosto. As minhas metas do trade sempre são balizadas em coisas que eu gosto de fazer. Principalmente no começo, hoje é muito natural. Mas no começo era sempre ter um prêmio. Então, eu vou para casa mais cedo, eu vou surfar mais cedo, eu vou ficar com a minha família. Você precisa pôr alguma emoção atrelada ao cumprimento daquela meta. A meta não pode ser só financeira. A meta tem que ser emocional. Por que para mim é importante você parar quando você faz 100, 500 ou R$1.000? Porque você foi eficiente naquele dia. E o mercado, eu sempre falo, trading é sobre eficiência, não é sobre rentabilidade. Ah, bati minha meta, eu tenho que continuar? Não, você não tem que continuar. Por quê? Você está olhando o seu mês. Se eu for eficiente 20 dias seguidos, eu vou bater uma meta ótima. Agora, se você continuar, perder aquele dinheiro, é muito prejudicial. Por quê? De quem foi a responsabilidade de não parar? Tua. Sabia que o pior dinheiro para mim e o pior dinheiro para o trader perder é quando a responsabilidade é nossa? Não que quando você perde a responsabilidade não é. Mas eu prefiro muito mais tomar um loss de 10 mil, 15 mil. Comecei a operar hoje, já me enrosquei e já perdi. E a desculpa é, puto, o dia não tava bom, o mercado mudou, do que eu tá com 10 mil, sei lá, 9.500, faltando R$500 para bater a meta. Aí eu faço uma cagada, vira 7. Aí eu faço outra cagada, vira 5. Eu falo, ah, foda-se, ou vira para 15 agora, ou é 0 a 0 essa merda. Aí vira 10 negativo, 20 negativo. Esse é o pior dinheiro. Por quê? Eu fui eficiente, eu cheguei na minha meta, eu só não aceitei ela. Aí virou cagada. Porque ele vai carregar uma emoção, você vai ficar, puta, se minha tia tivesse bigode, meu tio, por que eu não parei? Por que eu não parei com 6? Por que eu não parei com 5? Por que eu não parei? Quando dá tudo errado, já deu tudo errado. Você fala, por que eu perdi? Porque perdeu. Vamos pro próximo dia. Então tome muito cuidado com metas que vocês acham que não carregam emoção, tá? Se você estiver sobrecarregado com muitos objetivos, objetivos vazios, objetivos sem uma visão inspiradora de futuro, é muito provável que você vai perder a paixão do dia a dia, principalmente quando a gente fala de mercado. Se o mercado não motivar vocês, se vocês não tiverem o famoso tesão de operar, vocês não vão conseguir ficar nisso aqui. Por quê? É um novo dia cada dia, mas é o mesmo dia todo dia. Você vai ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder, para ser eficiente no final do dia e ser positivo. Vai ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder na semana, para ser eficiente na semana. Vai ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder no mês, para no final ser o mês. O mercado é um cenário novo todo dia, mas ele é fazer a mesma coisa todo dia. Então, se você não tiver algo que te inspira, algo que realmente você fala, não, eu quero isso aqui, você não vai conseguir seguir. E quando você tem muito objetivo vazio, num negócio que você vai precisar fazer de forma repetida várias vezes, e o pior, o repetitivo várias vezes vai dar errado, porque o processo é dar errado, você não vai conseguir se motivar para continuar. Então, você tem que ter uma visão muito clara. Eu sei que falando tudo isso fica difícil por meta. Fica difícil estabelecer meta. Fica difícil tudo. Porque você fala, caramba, eu não posso ter muito objetivo, mas eu quero fazer muita coisa. Eu não posso ter um objetivo vazio, mas a maioria das coisas que eu quero são subjetivas. Que é dar certo no mercado, ser melhor do que eu fui ontem, ser um pai melhor. E é difícil
olhar o futuro, porque já está difícil agora, não consigo nem pensar no futuro. Eu sei que tudo isso que eu falei porque é difícil para mim. Hoje no trade não é porque o trade eu já passei por isso, mas eu tenho outros desafios. Eu tenho o desafio de emagrecer, eu tenho o desafio de ser um pai melhor, eu tenho o desafio de ser um empresário melhor. Então eu tenho outro desafio que no final é ser humano do mesmo jeito. Aí vem a pergunta, que é o que todo mundo faz. Eu estou querendo buscar refletir muito das conversas que eu tenho. Os temas das próximas aulas sempre vão ser muito em cima de conversa e respostas que eu não consigo dar no nível que eu queria. Às vezes uma pessoa me pergunta ali no corredor, Antunes, como eu melhoro? Eu falo, cara, faz a revisão de tela. Cuidado para não ter isso, só que eu teria que dar uma resposta de 2 horas. Então a gente vai usar muito a mente do Antunes aqui, 1 hora, 1 hora e pouco, para dar uma resposta coerente para uma pergunta que sempre me fazem, tá? E aí vem a pergunta que talvez deve estar na cabeça de vocês e ficou muito na minha cabeça. Como devem ser as nossas metas? E eu vou trazer as nossas metas para um negócio que vai ser duro de vocês ouvirem, que são os melhores cumpridores de meta do mundo, que são os viciados. O melhor cumpridor de meta é o viciado. O que é o viciado? Alcoólicos Anônimos, já viram? Tentar vencer um dia de cada vez. Tal do adicto. Esses são os melhores cumpridores de meta. Só que ele teve que se ferrar no último para conseguir cumprir meta. Espero que vocês não precisem chegar nesse nível para conseguir cumprir meta. Processo de definição de metas focadas e intensiva. Meta tem que ser igual ao TI. Tratamento intensivo. Quando você vai para a UTI, você não tem escolha. Você vai comer o que tem que comer, tomar o remédio que tem que tomar, fazer o que tem que ser feito. Porque você não manda mais. Quem manda são os médicos. Então as nossas metas, elas têm que ser focadas e intensivas. Não pode ter desculpinha. Se você tiver apenas um objetivo, é mais fácil. Você vai ter que definir um objetivo. Por exemplo, em estratégia. Vamos falar de mercados, tá? Vai operar fluxo. Qual que é o seu primeiro objetivo? Aprender a operar rompimento, por exemplo. Você só vai operar, você só vai pensar, você só vai enxergar, você só vai revisar, você só vai fazer replay. E quando você vai pensar em outra coisa? Quando tiver mostrando. Certo? Dominado aí. Quando você estiver fazendo um rompimento e o mercado gritar que é uma inversão de fluxo. Foi assim que eu aprendi a operar. Eu não precisei aprender inversão de fluxo. Inversão de fluxo é uma continuidade de rompimento. Eu não precisei aprender o que é absorção. Absorção é uma continuidade de um rompimento. E aí o mercado vem sequencial. Antunes, mas eu não entendi nada ainda. Então a primeira coisa que você vai aprender é ler movimento. Então você vai aprender a ler o movimento de alta. O que é o mercado sair do 1 para o 10? Mas o mercado veio do 10 para o 7, esquece. Você vai aprender o próximo movimento. Aí você só vai aprender a ler o que é o mercado subindo. Isso que eu estou falando parece uma loucura, mas tem gente que não sabe o que é o mercado subindo. E por que o mercado saiu do 1 para o 10. Saber olhar um histórico de negócio e falar, o mercado está aqui no 1, aí compara 1,5, aí vendendo 1, aí compara no 1,5, aí vendendo 1, caramba, agora comprar a 2, compara 2,5, agora vendendo igual a historinha de criança. E aí você vai contando essa historinha para você mesmo até chegar no 10. Então você tem que estabelecer um passo de cada vez. E isso tem que ser o seu foco todo santo dia. Só depois que você conseguiu fazer isso, você vai para o próximo passo. A meta, ela tem que ser o quê? Emocionalmente intensa. Saúde. Ela tem que ser emocionalmente intensa. Por quê? A gente sente tristeza quando
a gente não cumpre a meta. Só que a gente também sente a alegria de quando a gente cumpre a meta e a gente percebe os benefícios. Nosso amigo falou aqui, qual é a alegria de um alcoólico anônimo? Quando você pergunta para ele o que ele fala a primeira vez. Quando você conversa com ele, já conversaram com um alcoólico anônimo, não? Nem com nenhum usuário de droga? Hoje é meu 43º dia sem usar. Ou sem beber. É isso. Sabe como eu mais evoluí? Eu tinha até um desafio que um aluno fez, o Alexandre. Hoje é meu 25º dia que eu bato minha meta. E eu não consegui, ele conseguiu chegar em 100 dias seguidos sem perder. Ele chegou em 118. Pregou em sem perder, chegando na meta. Não é falar, abri uma boleta, não perdi e saiu, foi embora. Então o foco é esse. O foco é, vou ficar 5 dias sem perder. Aí vai lá e bateu 5 dias. Igual qual que é o próximo agora? Vou ficar 10 dias, bateu. Vou ficar 15 dias. Tal dia, igual os corredores malucos. Corre primeiro 5 km, depois corre 10, depois corre 20, depois corre 21. Aí, igual o Lucas agora, já cansou de correr 21, agora foi correr não sei quantos com chamá-los, um obstáculo. Aí você vai se desafiando. Mas a meta, você tem que sentir tristeza em não realizar e felicidade em realizar. Uma coisa muito importante é que quando você trabalha com foco e intenção, as metas não são mais obrigações. Quem é que gosta de fazer as coisas obrigado? Ninguém gosta, né? Quando é necessário só porque é necessário. Mas ninguém gosta. Come legumes, porque a mãe obriga. A mãe não tá com legumes? Não. Vocês precisam, isso é uma coisa que eu estou conseguindo mudar na minha cabeça, devagarzinho. Vocês precisam trocar a palavra obrigação por dever. Não é uma obrigação sua. É um dever. Ah, Antunes, mas isso é a mesma coisa. Não, porque obrigação carrega algo ruim. O dever carrega algo bom. Obrigação está sendo mandado. Está sendo obrigado. O dever, você cumpre porque precisa ser Você entende. cumprido, porque você entende a missão. Os melhores militares, e eu convivi muito tempo com militar e convivo até hoje, é quem cumpre a missão por dever. Não é quem cumpre a missão por obrigação. No quartel a gente brinca de um termo. No quartel não é voluntário, nem obrigatório. É voluntário. É o voluntário obrigatório. É o cara que cumpre o dever pelo dever. Você precisa cumprir? Precisa. É obrigatório. Só que tem que ser o quê? Da sua vontade. Então é um obrigatório vindo do voluntário. Okay? Tem obrigação de se voluntariar. Exatamente. É gostoso ser voluntário. Então no quartel, quando você tem uma tropa muito disciplinada, é quando você tem uma missão que a gente chama de boca podre, tá? Que é a missão ruim. Então imagina, agora todo mundo precisa, sei lá, ir lá no lixão, cavar, porque falaram que tem os fuzil que sumiu de Barueri e tá ali no lixão. Quando? Final de semana. E vai ganhar o quê? Nada. Então é ruim pra caramba, é só cumprir a missão. Aí você pergunta, isso é obrigatório em toda a missão, tá? Quem é voluntário? Todo mundo. Quem não levantar a mão, pai? Esquece. Mas isso tem que ser o quê? De vontade do militar. Aí o militar fica feliz de ser o primeiro a levantar a mão e a provar que está ali pelo dever. Eu era conhecido no quartel e fiz muita coisa boa no quartel porque era o primeiro voluntário para a missão Boca Podre. Não tinha tempo ruim. Porque eu estava ali pelo dever, eu fiz um juramento. Ia ser ruim? Ia. Tá ruim, mas tá bom. Tá bom, tá melhor ainda. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. E o pensamento é sempre esse. Se tá ruim, tá bom. Se tá bom, tá melhor ainda.
E olha como isso traz um sentimento muito bom pro mercado. Se eu tô perdendo, tá bom, eu tô aprendendo. E se eu tô ganhando, tá melhor ainda, porque além de aprender, eu tô sendo remunerado. E essa foi a evolução. Se eu tô perdendo, eu tô ganhando. Se eu tô ganhando, eu tô ganhando mais ainda. Se eu tô perdendo, eu tô ganhando. E aí você não carrega a tristeza. Que perder faz parte. Ah, posso perder muito? Não pode. Tem que perder dentro do gerenciamento. Dentro da meta. Olha que loucura. A gente tem... Eu tava estudando aqui. Eu fiz esse texto faz uma hora que tava na minha sala. A gente tem meta de perda. Olha que loucura. Eu tenho anotado isso nos meus materiais e ensino vocês. É meta de perda. Agora a gente tem que mudar para limite de perda. Porque se a gente tem meta de perda, a gente já está com o nosso consciente que a gente vai perder. Sim. É limite de perda. Mas mesmo dentro da meta, a gente tem que saber o que a gente vai perder. Eu estou estudando muito, muito, muito. É uma coisa que vai ser muito intenso para mim em 2024. É entender sobre perda. Se você olhar os relatórios, eu estou estudando todos os relatórios, tá? Se você entrar no site da B3, tem um relatório do RLP. E lá mostra, mês a mês, quanto que foi o ganho de pessoa física. Desde 2019. Desde 2019 até 2023, de 50% a 58%, que eu acho que foi o limite, os traders ganham diariamente. Então, todos os ativos de 50% a 58%, os traders ganham. Já desmentindo a pesquisa da FGV que os traders perdem dinheiro. No final do mês, isso cai para 30%. Ou seja, os traders não sabem perder. O principal problema está em gerenciamento de risco. Não está em técnica e não está em comportamento. Está em gerenciamento de risco. Então, a maior matéria que deveria ser tratada pelas corretoras seria gerenciamento de risco. Só que os caras estão extremamente alavancados, isso até melhorou, porque antes era R$10 e veio para 100, e a galera vai ser estopada. Eu estou desenvolvendo um indicador que eu estou olhando muito no olho, tá? A gente está nessa meio competição, né? Nessa disputa entre fluxo e gráfico, né? E aí eu estou estudando muito gráfico para poder ter argumentação para isso. E aí eu criei um indicador, que eu estou colocando ali no Scalper Pro, mas hoje ainda é manual, que é stop de pessoa física. Então, por exemplo, vai ter o rompimento da máxima do dia. Aonde é o stop de todo mundo? No caso do dólar, R$100 acima daquilo, independente do lote. Você só multiplica o lote pelos R$100. Por quê? 90% das pessoas físicas opera na alavancagem máxima. Então a gente consegue ter um stop das corretoras acima da máxima ali que ele vai estopar. Por quê? Isso é a regra do jogo. O cara colocou R$150 na corretora, com 70% a corretora vai estopar ele, certo? Isso vai ser bom, hein? Hã? Vai ser É bom, né, pai? Estou ganhando dinheiro com isso já. Mas onde eu estou mais aprendendo? Na revisão de tela, que eu quero comprovar a tese. Aí eu coloco o stop lá e eu vou ver quem que estopa, como que é o stop. Aí as corretoras estopando é RLP? Não, as corretoras estopando agredindo. Aí eu falo, caramba, mas por que toda hora sai RLP contra RLP? Você pega XP, Clear, Modal, BTG, Genial. Se você olhar, é toda hora. Lote pequenininho, RLP numa ponta, né? Aí quando dá o stop da galera, vários lotes picados, que são stop de muita gente, só que não tem RLP. Danadinho. Peguei. Aí eu tô criando um indicador disso. Só que eu já tinha um indicador de RLP de stop baseado na corretora. Porque você consegue olhar no relatório da corretora, aí é um PDF, é chato, é o que ninguém quer fazer, não é automatizado, que é todo mês ver quanto que a corretora pode operar de RLP. Então a corretora fala lá, por exemplo, a Toro fala que operou 5 milhões de contratos. Desses 5 milhões, 40% foi RLP. E aí você sabe que de 5 milhões vai ser, por exemplo, 2 milhões RLP. Então eu sei que o limite que a Toro pode fazer é 2 milhões. Quando chega próximo a esses 2 milhões e o mercado está contra a posição dos caras, eu já falo, opa,
eles não podem fazer mais RLP, tá contra, os caras podem estopar. Então eu estou vendo regiões de stop de pessoa física baseado em dado de fluxo que ninguém está olhando. E não é difícil saber onde que é o stop de um martelo, onde é o stop do Fibonacci, onde é o stop da média móvel, porque é dado claro que é R$100 de índice e 150 o dólar. Que ajuda nisso? Hã? Qual é o efeito disso? Qual que ajuda a saber onde ele está estopando? Porque, por exemplo, eu sei que tem um stop na máxima do dia. O mercado foi a favor. Segurou um pouquinho, R$100, não foi. A hora que ele cair para a área de stop dos caras, eu sei que vai ter um volume de venda muito grande. Então eu percebo que já deu um falso rompimento, não foi. Se voltar, esses caras vão estopar. Eu já estou vendido. Que eu sei que vai ter fluxo empurrando esse stop. Como que o mercado sobe? Ele sobe de 3 maneiras. Isso é uma coisa muito importante, ó. Agora a gente saiu da meta e foi para o mercado. Essa coisa, até me arrepia, a coisa mais importante que eu tenho na mente. 3 coisas, como que o mercado sobe, tá? O mercado sobe por compradores, cara que decidiu comprar naquela hora, beleza? Ele sobe por compradores que viram que o preço subiu, beleza? Então o primeiro ele sobe por compradores. Ele sobe porque alguém decidiu comprar. Por que a gente sabe o motivo que ela comprou? Não importa. O mercado subiu, por quê? Subiu. Depois a gente tem um segundo comprador, que é o comprador que compra porque ele viu que subiu. Bitcoin. Tem muita gente comprando Bitcoin agora, 30 mil, 35 mil, 37 mil, porque viu que o Bitcoin saiu do 20 mil pro 35, pro 30. Senão ele teria comprado lá atrás. Ele só está comprando porque mais gente está comprando, o tal do FOMO, que é o medo de ficar de fora. Só que a gente tem um terceiro cara aqui, que é o que faz mais movimento, que é o cara Tá estopando? que está estopando. Tava vendido. É compra de vendedor. Tava vendido e comprou para ser. Exato. Esse último é o que mais acelera movimento. Então tem o cara que comprou porque comprou. O cara que comprou porque viu que estão comprando. E o cara que está comprando porque ele era um vendido. Chegou o limite dele. Exato. E por que rompimento de máxima e mínima é tão importante? Porque você sabe que quando vai romper a máxima do dia, o melhor vendedor está vendido aonde? Na máxima do dia. Se a máxima é 98, o melhor vendido é a 98. Acima do 98, todos os vendidos estão perdendo dinheiro. Então, por isso que é muito importante você analisar como o mercado chega no rompimento. Essa é a grande diferença de análise gráfica para fluxo. Análise gráfica, ele olha depois do rompimento. Aí ele começa a entender o que está acontecendo. Análise de fluxo, olha como que chegou no rompimento. Eu sei se o rompimento vai dar certo ou não, de como o mercado chegou no rompimento. Como que eu sei? Ah, o mercado veio com muita compra. Cada vez mais persistente, que é de forma repetida. Pagando cada vez mais caro, o mercado tende a acelerar o rompimento. O mercado veio para o rompimento, diminuindo a intensidade, ou seja, a compra cada vez menor. E quando chegou próximo do rompimento e começar a vender, vai ser um falso rompimento. Então não é só olhar o indicador que eu criei, é você olhar o indicador, saber que as pessoas físicas vão comprar porque deu um sinal gráfico, elas só estão olhando isso, só que eu sei que a probabilidade daquele rompimento não acontecer é muito provável. Aí eu já traço o stop dos caras, falo, cara, os caras vão estopar aqui. Então, por exemplo, eles vão comprar no 8, o stop dos caras vai ser, por exemplo, no 5. Na hora que o mercado estiver chegando próximo do 5, eu já vou estar vendido no 7. Ah, você vai vender no falso rompimento lá no 9? Não. Eu vou vender quando confirmar o falso rompimento. Então estava no 8, foi pro 10 ali, não foi. Na hora que voltou pro 8, 7, eu falo, caramba, tava fraco. Os caras vão estopar. Aí eu vou vender. Só que o que eu preciso entender também, quanto de pessoa física entrou naquele rompimento. É tudo isso que eu consigo ver, né? Mas é muito rápido, a gente está automatizando tudo isso. Então é juntar todas essas informações.
Para você quê? Pegar a velocidade e movimento. Tudo pra gente que importa é o quê? Deslocamento de preço. O que importa é que o mercado saiu do 5 para o 10. Se ele for mais rápido, melhor ainda. Tá? A gente fugiu um pouco aqui, mas para entender como que a gente analisa o mercado. Mas, pode falar. Aquele petição melhor, o cara ele foi escopado e o stop dele, a compra, ele comprou porque foi estopado. Sim. Aciona o stop do outro e assim por diante. Um vai acionando o outro. Sim, é isso mesmo. Mas voltando aqui na questão das metas, o que eu falei, o melhor cumpridor de meta, por pior que seja, em estudos, é o cara com dependência de droga e álcool. É o cara com alguma dependência. Em algum momento, essas pessoas chegaram no fundo do poço. Elas chegaram no limite. Ou delas, ou da família que não aguenta mais, né? E aí, elas fazem da recuperação a prioridade número 1 da vida deles. A prioridade número 1. E é isso, se vocês querem dar certo no trade, tem que ser. Eu estava resgatando a minha vida toda, a minha evolução. Quando eu comecei a operar, eu não pensava em nada diferente de operar. O meu objetivo era dar certo naquilo e ponto final. Não tinha plano A, plano B, plano C. O objetivo, a prioridade era dar certo ou dar certo. Era dar certo ou dar certo. De novo, por mais difícil que seja, vocês precisam encarar dar certo no mercado como um viciado encara em dar certo na vida. E sabe qual que é o vício de vocês? Aí depende do tamanho de cada um, não quero ofender vocês, tá? É não ter dinheiro. Vocês são viciados em não ter dinheiro. Agora eu vou melhorar, tá? Para não ficar feio. Vocês são viciados em não ter dinheiro suficiente. Vocês são viciados nisso. Desculpa, mas vocês são viciados nisso. Se vocês não fossem, não estavam aqui buscando fazer mais dinheiro. Concorda? Vocês são viciados em dizer não para coisas importantes para vocês. Por quê? Vocês preferem o prazer do vício. Ah não, mas amanhã vai dar melhor. Só hoje eu não vou viajar. Ah, semana que vem eu melhoro. É difícil, por isso que eu trouxe a questão do vício. Para ser pesado mesmo. Vocês são viciados em ter pouco dinheiro. Ou não ter dinheiro suficiente. Pode ter pessoas aqui que têm dinheiro, mas não o suficiente. Já pararam para pensar nisso? É isso que vocês são. Só que eu busquei o contrário. Eu lembro de um filme, Meu Nome Não é Johnny, já assistiu esse filme? Quem já assistiu Meu Nome Não é Johnny? É antigo essa porra desse filme pra caramba, muita gente já assistiu. É feio porque fala das drogas lá, a gente já tá falando desse assunto pesado aqui. E o Johnny, dando spoiler já do filme, que eu tenho que dar, ele encontra um cara lá, que ele fala o quê? Ah, meu sonho é ganhar $1 milhão, por exemplo. E aí a ideia do outro é o quê? Gastar. Meu sonho é gastar $1 milhão. E aí eu tô na vibe do bilhão, né? Aí sabe qual que minha vibe agora virou? Gastar $1 bilhão. Minha meta virou essa. Como que eu vou gastar $1 bilhão? O que dá pra fazer pra gastar $1 bilhão? Hã? Não necessariamente. Posso ganhar e gastar, ganhar e gastar, ganhar e gastar. Hã? Viver. Qual que é a graça de ter dinheiro guardado e não usar? Pior nenhuma. Mas para gastar, primeiro precisa ter. Então, assim, tem, cara. Mas, de novo, não é certo e errado. Isso é uma coisa que vocês têm que levar. É tudo ponto de vista. Tem gente que é feliz com 10 milhões na conta, 1 bilhão na conta. Tem gente que não é. Barsi, um cara super famoso, do bem pra caramba. Ele gosta de ter dinheiro guardado. O tesão dele é ter ação guardada. E ele anda, sei lá, de Corolla, de Passat. O tesão dele é falar, eu ando de Corolla porque eu tenho ação guardada. O meu tesão é falar, eu ando de Lamborghini passando pelo Corolla e não tenho ação guardada.
É diferente, não tem certo e errado. É visão. É cada um quer, eu prefiro aproveitar a vida. Certo para você pode ser errado para mim, o que é certo para ele pode ser errado. Isso não é... Graças a Deus, a gente nasceu com o famoso livre-arbítrio. Cada um escolhe o que faz, se guarda, se poupa, se multiplica, se gasta tudo. Mas tem que ser importante para quem? Para você. A gente não pode comparar a vida dos outros. Desde que você não afeta o próximo. Exatamente. Quando o viciado chega no fundo do poço, o que ele decide fazer? Pedir ajuda. A minha palestra é uma como se sai do poço. Exato. E aí você precisa o quê? Que aquilo se torne a prioridade única da vida de vocês. E isso tem que carregar o quê? Emoção. Sabe por que eu sempre parei na minha meta? Sabe por que eu sempre parei na minha meta? Não. Porque ao invés de ficar feliz com R$100 virar 200, eu ficava feliz que se eu ganhar 3 dias seguidos, eu vou aumentar meu lote e eu vou ter R$200 seguidos de ganho, porque eu sei fazer com 100. Então meu foco foi sempre operar bem com aquele lote, ficar feliz pra caramba. Os dias mais felizes pra mim era quanto mais cedo eu saísse da corretora, porque eu sabia que uma sequência de ganhos naquele nível era o passo para uma sequência de ganho no próximo nível. Então a minha felicidade não era em bater a meta, era em bater a meta rápido. Porque se eu batesse a meta rápido, eu estava eficiente. E se eu fosse mais eficiente, mais rápido eu ia aumentar o lote. Então isso me fazia emocionalmente feliz. Chegar na corretora, 9h30, 9h40, 10 horas, bater a meta e vláp. O que eu mais gostava, meus amigos mandando mensagem: Antônio, você não veio hoje? Eu falei, já fui e já voltei. Você tá chegando agora? Caramba, hein? Amanhã a gente se empolgou. Porque a prioridade era dar certo. E no final das contas, o que é dar certo? Pra gente? É bater a meta financeira. De novo, tô falando muito de gráfico e fluxo. Mas no final, depois que você leu qualquer coisa, gráfico, fluxo, bolinha de neve, horóscopo, qualquer coisa que a gente falar, a gente decide se compra ou vende. Depois que a gente decidiu se compra ou vende, a gente vai descobrir se está certo ou errado. No final, a gente vai descobrir se bateu a meta ou não. E no final, é ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Eu estou ouvindo muito pro simples. O simples sempre vence. Então, independente do Lé com Cré, é se você compra ou vende. E o que vai determinar se você está certo ou errado é se depois você comprou, continuarem comprando, depois você vendeu, continuarem vendendo. E quem diz isso é os outros participantes. Então, o mais importante é entender os participantes do que qualquer outra coisa. Mas vocês precisam ter isso em mente. É isso em mente. Vocês estão viciados em não ter dinheiro suficiente. Eu vou falar uma coisa muito dura que mudou minha cabeça quando eu falar de vício. Sabe o que eu tô viciado? É feio que eu vou falar, gente. Vocês vão falar, caramba, esse autor é maluco. Mas eu descobri que eu tô viciado pelas pesquisas que eu fiz. Eu tô viciado em saber quando eu vou ter um infarto. Porque a coisa que eu mais pesquiso é sobre infarto. Eu tomo a S300 Prevent, dia sim, dia não. Mas você teve alguma coisa? Não. Tomar S? Não. E essa ideia veio do nada? O viciado, ele sabe que ele tá viciado ou não? Por que o cara usa crack? Ele sabe que é ruim? Sabe. Mas ele continua usando? Continua. Por quê? Porque dá prazer. Aí vocês vão falar, que prazer é esse? Não sei, gente, estamos estudando. Aí eu tive sorte que eu fui fazer os exames no Einstein. Aí fui lá fazer 3 exames. Eletrocardiograma, que eu vou fazer uma tatuagem nisso que representa o mercado. Já explico sobre ela. Fui fazer eco com Doppler, que é outro negócio. E fui fazer um negócio que eu nem sabia que tinha, tá? Que é ultrassom das tal das carótidas. Sabia que você não morre por aqui, não. Você morre por aqui, que é onde as placas sobem e dá AVC. Tô ninja. Tô ninja, gente.
Aí eu tive sorte de que esse ultrassom que eu fui fazer das carótidas era um aluno médico. Aí eu entrei lá com o maior medo, aquele jaquete, uma blusinha, né, que fica meio estranho lá, fica aberto, sei lá. Aí então o japonês aí falou, Antunes, eu fui doutor. Né, você tem que fazer, né? Ali o rapport, como a gente tava feliz, eu também tô, né? Ele falou, não acredito, você por aqui. Eu falei, pô, que bom, doutor. Ele falou, não, tô falando sério. Ele falou, sou seu aluno. Eu falei, caramba, estourei. Verdade, gente. Era pra ser 15 minutos de consulta. Até a enfermeira falou o que tá acontecendo. Ele ficou 45 minutos. Ele desvirou todas as carótidas, era ultrassom, aí virou de costa, aqui atrás, aqui. Mas ele tinha as dúvidas dele, né? Hã? Exato. Não, mas normalmente o exame é de 15 minutos. E aí ele falou, cara, toma vergonha na cara. Porque não tem nada aqui pra dar errado. Só que eu não sei se é minha mente, que agora eu vou no psicólogo, psicanalista, sei lá, já falei com o Décio de constelação, que eu sinto dor no peito. Às vezes me dá umas pontadas, às vezes eu tô dormindo, meu braço dorme. Aí quando acontece isso, eu vou lá no Google, lá já sei toda a sequência já. Aí eu falo, não tô suando frio, não tô pálido, não tô com náusea. Eu pego o estômago. Aí já se descobre. Então, ou seja, ao invés de eu estar viciado em emagrecer, eu tô viciado em dar cagada. Aí eu falei, não, mano, acabar essa porra. Parou, não posso mais. E talvez o de vocês seja isso, o vício de não ter dinheiro suficiente. Sabia que perder é hábito? Vocês sabiam? Perder é hábito, gente. É comprovadamente perder é hábito. Tem pessoas que têm o hábito em terminar relacionamento. O cara começa aí, termina. Começa aí, termina. Eu ouvi isso do meu pai. A minha família tem o hábito de casar e separar. Quando eu casei com a minha esposa, meu pai falou, eu falei, pai, que não tem problema não. Você vai repetir as mesmas coisas que eu e seus irmãos. Eu casei cedo e separei, o Adilson casou cedo e separou, o Anderson que está aqui casou cedo e separou, você vai ser mais um que vai casar cedo e separar. Ou seja, perder é um hábito familiar. E aí você pode ser viciado em fazer ao contrário, ou ser viciado em fazer igual. Para eu pertencer à minha família, o certo era eu ter feito o quê? Separado. Só que eu desafiei isso. E aí foi o meu objetivo. Falei, eu vou ser o único que vou fazer isso pra dar certo. E era verdade, gente. Minha intenção também era provar que eu ia dar certo. Então o que vocês têm que prestar atenção depois dessa aula é sair e falar, caramba, cara, será que eu não sou mesmo doido, viciado em não ter dinheiro? Eu acho que vocês estão todos viciados em não ter dinheiro suficiente. Tá vendo? Porque vocês ainda não estão dando certo. Eu sei que eu sou viciado em ficar doente. Porque eu ainda não emagreci. Que eu, com tudo que eu tenho, eu aceito fazer cagada. A gente não pode ser. Só que, olha que interessante. Eu vou falar de mim porque é fácil falar. Já passou pela minha cabeça. Ah, caramba, daqui a pouco eu vou ter um infarto. Só pra melhorar. Porque eu vou ter que melhorar, você concorda? Que é o fundo do poço. Reversão de infarto. Exato. Aí eu lembrei e falei, caramba, Deus já falou comigo. Eu já tive um câncer na tireoide. Beta 6, que é o pior câncer. Palestrei para 1.500 pessoas com câncer. Aí o cara falou, ó, esse aqui é um aviso. Nas cartas, você tirou o menorzinho de todos, é um aviso. Sorte que foi cedo. Se fosse com o mais velho, era perigoso. Pra que eu preciso ter um aviso desse de novo? Porque eu tô viciado em dar merda. Porque passei por um monte de coisa na vida. Às vezes você quer aquela sensação de tá cagado. Subconsciente, gente, eu não tô falando que é consciente. Vocês acham que eu quero ter infarto? Pelo amor de Deus, tá amarrado. Mas inconscientemente, eu tô buscando um basta. Tô buscando uma acordada. Porque se eu não consigo acordar sozinho, alguém vai me acordar. Esse é o fundo do poço. Que vocês concordam que eu não tô no... Por que eu preciso emagrecer? Fala pra mim. Por quê? Porque o principal fator de risco para infarto é
Circunferência abdominal. Concordo, mas hoje minha vida muda? Não. Para que vocês precisam ganhar mais dinheiro? Pra mudar a minha vida. Então, mas quando você vai mudar a sua vida? Agora. Lá no futuro sua vida vai mudar. Que agora é só ganhar na Mega Sena. Não. Não, mudar, você não vai mudar. Mudou agora. Qual que é a tua meta? Por exemplo, ganhar R$1.000? Não. 10 mil? Não, senhor. Não, no dia. 500. 500 reais. Te dei 500 reais, mudou tua vida? Não. Vai mudar a sequência que vai mudar a sua vida. Perfeitamente. É a minha questão de emagrecer. Hoje, emagrecer não vai mudar nada na minha vida. Por quê? Eu não vou emagrecer agora. Eu não consigo apertar o botão, que é o que todo mundo quer. É uma sequência. E essa sequência é emocionalmente negativa. O que é positivo? O futuro. Eu lá na frente é lindo. Só que eu agora é dolorido. É a porra de trocar o prazer do curto prazo pelo longo prazo. Então, agora não me afeta. O que afeta é a sequência de dias fazendo cagada. Agora não ter dinheiro suficiente não afeta vocês. Senão vocês teriam mudado. O que afeta é a porra da sequência. O que afeta o viciado é usar aquilo todo dia. E a maioria dos viciados que eu conheço fala só, eu paro quando eu... Certo. E aí eu descobri que eu tô viciado em gordura. Porque a desculpa que eu mais dou é... Eu emagreço quando eu... Eu já tinha que estar magro, caralho. Você concorda? Todo mundo quer estar mais. Só que vocês não precisam, e eu também não preciso, chegar no fundo do poço pra o quê? Mudar. O que é muito fácil a gente analisar a coisa ruim dos outros, porque não é com a gente. Então, analisando um alcoólico anônimo ou um adicto, que é um nome bonito para viciar de droga. Hã? Isso. O que eles fazem? Eles participam de todas as reuniões, todos os dias. Eles conversam com o que eles chamam de padrinhos nos momentos ruins, sempre. E o principal, eles trabalham a evolução um dia de cada vez. Mas o mérito é ter o quê? Mais um dia que venceu. O que eles carregam de emoção não é ter parado de usar hoje. É quantos dias eles pararam de usar. Então eles vivem o dia a dia para ter mais um dia que ele não usou. É isso que vocês precisam. Vocês precisam estudar o mercado, praticar, revisar, visualizar mais um dia. Mas no final do dia você tem que somar o dia anterior. A meta de vocês tem que ser o máximo de dias possíveis positivos. Vocês precisam se viciar nisso. Eu estava analisando toda a minha trajetória e eu evolui muito rápido porque eu era viciado em ter mais dias positivos. A minha meta era vencer a minha sequência de dias positivos. Começou com 7 dias. Aí perdi. Aí voltei do 0. Aí foi pro 6, voltei do 0. Por que eu sei que é isso? É só para vocês verem o meu elevador ali. Tem R$1.000, R$3.000, R$5.000, 10 mil. Eu cheguei no 100 mil primeiro? Não. Sabia que primeiro tinha que romper os 1.000. Depois dos 1.000 era os 3.000. Então eu era viciado em romper a próxima meta. E é isso que vocês precisam tudo, mas eu não ganho dinheiro ainda. Então você tem que ser viciado em um passo. Qual que é o meu passo? Vamos falar metáfora de emagrecer e metáfora do mercado. Antes de emagrecer, eu preciso entender o que é emagrecer. Já entendi. O que é emagrecer?
Basicamente, o que é emagrecer? Não é deixar de comer. Hã? Deixar de comer é um jeito de emagrecer. Hã? Perder peso é a consequência. Exatamente. A regra de emagrecimento, independente da técnica, se é dieta da lua, do brócolis, da mirra, com saxenda, sem nada, de jejum, juntando a técnica de mercado. No final, o mercado é o quê? Se você compra ou vende. Emagrecer é gastar mais e consumir menos. Essa é a matemática de emagrecimento. Tudo que a gente faz é para no final, essa matemática fechar a conta. Concorda? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu não consigo fechar isso, eu tenho que fazer coisas que potencializam isso. Que é a primeira. Eu tenho que beber mais água. Porque não adianta, se eu não estiver bebendo água, também não vou emagrecer. Porque tem retenção de líquido. Aí você pode estar até emagrecendo. Só que você vai pesar, você retém o líquido. Aí você emagreceu, só que você está com muita água. Por que isso é verdade? Você pega os lutador maluco, mandei até mensagem para o Yamazaki. Como que eu faço para perder 10 quilos em um dia? Aí deu risada. Ele falou, se você fizer, você vai morrer. Eu falei, por quê? Eu falei, os caras perdem, mano, 12 quilos, 15 quilos. Eles perdem água, eles têm o corpo preparado para desidratar tanto. Se a gente desidratar, se desidratasse, eu morro. Mas os caras conseguem desidratar 10 quilos, 12 quilos pré-luta. Eu falei, pô, eu quero emagrecer 10 quilos da noite pro dia para ver como que eu fico. Mas não pode, né? A gente vai pensando nas maluquices, então tem que beber água. Que beber água para mim, se a gente for falar em operar, vocês têm que ter clareza o que é um movimento de alta e o que é um movimento de baixa. Sabe o famoso jingle do mercado? O mercado trabalha, aí ele rompe para cima ou para baixo. Antes de ganhar dinheiro, vocês precisam ter clareza nisso. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, se não estiver ganhando dinheiro, é ser viciado em identificar movimento. Aqui o mercado está parado. Aqui o mercado está parado. Aqui o mercado está parado. Quantas vezes? 1, 2, 100 vezes. E aí qualquer mercado que você bater o olho, você vai falar, esse mercado está parado. Aí você ficou viciado nisso. Aí você, próximo passo. Eu vou ficar viciado em movimento ascendente e movimento descendente. O que é isso? Movimento ascendente é o mercado em alta. Movimento descendente é o mercado em baixa. Só que não tem nada a ver com análise técnica de tendência de alta e tendência de baixa. É depois que o mercado está parado, ele rompe para cima ou rompe para baixo. Pode demorar 1 minuto, 5 minutos, 1 hora ou 1 dia. Mas ele fez o movimento ascendente e não parou mais. Aí você identificou isso. Depois de você identificar isso, você vai identificar o quê? Se o mercado aceitou ou rejeitou. Se vocês só estudarem isso, que é o que infelizmente quase ninguém faz, porque já quer ir para a estratégia, vocês vão aprender o que é o mercado de lado, que é um canal. Aí você vai descobrir que o mercado rompe para cima ou para baixo. Aí depois que rompe, você vai descobrir se o mercado aceita aquele preço ou se ele rejeita. Se ele aceitar aquele preço, ele fez um novo canal. Se ele não aceitar, ele vai rejeitar e fazer um movimento contrário. E aí ele vai aceitar esse movimento contrário ou vai ficar de canal. Você entendeu isso? Você entendeu tudo que precisa ser feito. E aí depois você precisa só o quê? Se colocar dentro desses movimentos. Então, você precisa ficar viciado em passos, que é entender como que o mercado funciona. E eu agora mudei, viciado em entender quais são os preparativos que eu tenho que ter para estar magro. Então tem alguns preparativos. Eu estou conversando com um médico, vários amigos meus, cara, o que precisa? Por quê? Vocês concordam que é emocional? Aí tem uma porra de resistência insulínica. Já sabia dessa porra? Eu estudei essa porra lá atrás e saber. Se você tiver resistência insulínica, que é bater glicose lá, umas novelas malucas, você não emagrece. Você pode estar sem comer, ou pode estar comendo certo, só que se seu corpo tiver propenso a ter resistência insulínica, você não emagrece.
Eu falei, cara, é preciso estudar mais, preciso entender mais. Que é a mesma coisa que vocês. Vai estar lá estudando movimento de mercado, rompimento. Só que se vocês não estiverem operando o mercado que combina com vocês, vocês podem não conseguir operar. Dá um exemplo, Antunes. Entendeu o que é canal? Entendeu o que é movimento de mercado? Só que vocês não são rápidos o suficiente. Vocês não desenvolveram a habilidade operacional, que é clicar rápido e sair rápido. Vai conseguir entrar no índice? Não. Por quê? O mercado é mais rápido que vocês. Então vocês fizeram a leitura completa, entenderam o mercado, só que vocês estão com um probleminha, que é não conseguir entrar no mercado. E como que vocês vão diagnosticar isso? Na revisão de tela. Eu vi que o mercado estava parado, eu analisei o canal, o mercado rompeu no 18, só que eu não consegui comprar. Fui comprar lá no 22. O problema é leitura ou o problema é a entrada? Entrada. Aí você vai focar em quê? Em ler o mercado? Você já sabe ler. Você vai desenvolver o quê? A entrada. Concorda que essa resposta só está na revisão de tela? E é isso que eu estou buscando agora no meu emagrecimento. O que é mais fácil? É parar de comer às 8. Um amigo meu estava com o Laí Ribeiro. Eu já mandei uma mensagem para ele que eu vi um vídeo lá ele falando que tem que parar de comer às 6 da tarde, que tem 40 anos. Aí eu mandei perguntar pro Laí, você para de comer que horas? Essa é uma pergunta que eu fiz pro Duda. Que horas que ele para de comer? Sabia que tem umas novelas agora que tem gente que está implantando cocô? É verdade, gente. Bactéria. Isso aí. Você pega as bactérias do cocô de gente magro e introduz na barriga. Porque as bactérias... É loucura, mas é verdade, gente. As pessoas são magras pela microbiota intestinal. Essa eu não conheço. Exato. Então agora as pessoas... Vou pegar o cocô do Lucas, que é magrelo, da família, então tem DNA próximo, e implantar aqui. Esse come e engorda, velho. É disposição, é DNA. Minhas 4 meia maratona. Não, é só essas bactérias. Não, mas engorda assim, você ficou comigo, começou a engordar um pouquinho quando pode correr. Nem nada. Então não tem a ver as porra das suas maratonas, não. É só o cocô mesmo. Mas voltando aqui, vocês não precisam, e eu não preciso, atingir o fundo do poço. E o melhor, nesse cenário horrível que é de quem bebe muito e quem usa muita droga e passou pelo processo de melhoria, que é, ou seja, não morreu, eles odeiam os velhos hábitos. Eles odeiam velhos hábitos. Uma pessoa que realmente conseguiu... Eu tô falando, não é uma pessoa que bebe socialmente não, tá? Uma pessoa que é viciado em bebida. Uma pessoa que bebe de manhã, de tarde, de noite. O cara que é viciado em droga. Que tem família e vai pra Cracolândia e você pergunta às pessoas que tá lá, não sabe explicar. Viciado. A pessoa que vence isso, ele tem ódio daquela versão anterior. Vocês têm que criar esse ódio da versão de quem depende de dinheiro. Eu tava falando com outro amigo meu, que ele é médico mesmo, o Rodrigo. Ele falou, Antunes, você só vai emagrecer de... Qual que é o meu problema, gente? Meu problema não é emagrecer. Talvez o problema de vocês não seja ganhar dinheiro. O problema é perder dinheiro. Eu já emagreci muito 4 vezes. Muito é mais de 30 quilos. Só que eu não consigo ficar magro. Então o meu problema não é emagrecer. Permanecer magro. O problema de vocês não é ganhar dinheiro. É continuar ganhando dinheiro. E continuar ganhando dinheiro é sobre bater a meta, ficar feliz com a meta, parar e não se culpar. E saber que vai ter um dia, vai ter outro 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 dia, e vai ter um monte de dia, um monte de dia, um monte de dia. Então, olha que loucura. O meu problema é muito além do que eu estou enxergando. Talvez o problema de vocês seja muito além. Meu problema não é emagrecer, porque eu já emagreci. O meu problema é me manter magro. E aí o Dr. Rodrigo me falou isso.
Ele falou, Antunes, você só vai conseguir se manter magro quando você odiar a sua versão gorda. Enquanto você não tiver ódio disso, você não vai emagrecer. E aí ele deu alguns exemplos. O que é ódio emagrecer? Uma calça não servir. Se eu for amarrar o sapato mais de 30 segundos eu fico sem ar, capaz de desmaiar, porque a barriga aperta aqui e não consegue. Montanha-russa. Hã? Na montanha-russa. E na montanha-russa dos Estados Unidos quase morrer porque o negócio não fechou, faltou pouquinho pra fechar, e a primeira que eu fui com meu irmão, achei que fui segurando a mão dele. Olha a minha cabeça, se fosse o negócio abrisse, ele ia me segurar na mão e ia sair na televisão. Super-homem, né? Um jato, né? Mas foi engraçado, segurei a mão mesmo. Então, você tem que odiar isso. Você tem que odiar você perder dinheiro e não entender porque perdeu. Tem como não perder dinheiro? Se eu faço, você não está mentindo. Mas você tem que odiar perder e não entender porque perdeu. Todo o dinheiro que eu perco, eu sei o motivo que eu perdi. Em tudo que eu faço na vida, inclusive o trade. Faço muita cagada empresarial, muita cagada na vida, e eu sei porque eu perdi dinheiro. O pior dinheiro é o que você não sabe. Então você tem que entender. Essas pessoas que conseguem vencer, elas nunca querem voltar às consequências do que elas criaram, para si e para os outros. Ela nunca mais quer fazer aquele sofrimento que ela tinha, as pessoas que ela tinha sofrido. Elas não querem mais. Seus objetivos são focados, mas não adianta só ter foco. Tem que ser o quê? Intensivo. Porque se for só foco, é só dar um xizinho e resolve. Não é uma lista e um diário. Os objetivos dessas pessoas carregam intensidade emocional. Vocês precisam pôr emoção no trade. Agora fudeu, né? Porque se 80% do mercado é comportamento e vocês vão colocar mais emoção, como que isso vai funcionar? Como que isso vai funcionar? Como? Como? Fácil. Revisão de tela. Aonde sua emoção está sendo? E como você vai descobrir isso? Aprendi rompimento, mas eu estou emocionado, estou clicando em todos os rompimentos. Você tem que parar de ser emocionado? Não. Só tem que parar de clicar em rompimento errado. A emoção faz parte. A melhor fase que eu tenho, as fases elas vêm assim, tá? As melhores fases que eu tenho, inclusive hoje, são quando eu tô com emoção à flor da pele. Porque eu tô entregue àquele negócio. É quando você acerta um trade, você faz assim, caralho, peguei essa porra. Vamos pro próximo. Aí você pega o outro, você, caralho, peguei. É você subir na balança, hoje eu não tô com tesão, agora eu preciso voltar a isso. Mas é verdade, gente. Eu lembro que eu tradei meu emagrecimento. Passei do 125, rompeu o 125, defesa de institucional. Não pode, chegou no 125, chama o Banco Central. O que é o Banco Central? Jejum intermitente, exercício, mas no 125 tem barreira. E o mercado deixa o mercado trabalhar. Trabalha, rompe, mas o nosso é igual ao dólar, Banco Central só para baixo. Eu tô nessa, 130 não passa. Aí agora eu tô lá, 129, 128, 129, 128, tá com 127. Aí não tomei remédio, apesei hoje de manhã 128. Fiquei puto. Falei, caralho, chocolate branco, filha da puta. Pô, eu comi uma pizza crack lá, um negocinho de chocolate branco, é uma delícia, mas acordou de manhã, era só gordura. Eu falei, cara, como que eu comi esse negócio? E eu fiquei a noite, eu comprei 2. Eu comi um, eu fiquei a noite inteira, mano. Eu acordei 2 vezes pra ir no banheiro. Eu falei, cara, eu vou esquentar esse negócio quentinho agora. Eu falei, filha da puta de gordo, mano. Eu vou comer um chocolate. Não, é um negócio assim desse tamanho. Eu vou comer chocolate branco 3 da manhã. Aí dormi, puto da vida. Acordei 5 horas da manhã. Aí eu olhei aquele negócio. A Mayara não comeu, eu falei, ninguém comeu. Ninguém vai saber que eu comi. Aí venci o negócio.
Aí fui pesar, deu 121. Eu falei, cara, engordei 1 quilo. Como que engorda 1 quilo, mas não comi nada? Se tivesse comido aqui. Exato! Filha da puta! Aí, mas fiquei firme. Falei, não comi, tô com 128. Melhor 128 que 129. Aí eu falei, agora eu vou fazer a semana inteira regradinho. Hoje já não comi muito. Comi pouquinho lá, já comi errado ainda. Eu não comi salada, não comi nada, mas comi pouco. Pum. Aí agora a meta é buscar o 125 e romper o 125. Eu sei que o mercado vai romper, vai trabalhar, mas só para baixo. A hora que rompeu o 125, tem que comemorar. Comer um chocolatinho. Já deixa saldo. Não, porque tem que ter uma Já meta. deixa saldo no 125. Um chocolatinho feliz e falar, ó, meu, agora vamos pro próximo. Buscar o 120. Gente, tem que ter prêmio. Rompeu 125 já deixa saldo para não passar. Não, mas isso é isso aí. Eu emagreci tradando o meu peso. Era de 5 em 5 pontos, que eram os quilos, era as áreas de valor. Nesse meio do caminho, deixa trabalhar. Chegou próximo do 120, chama lote. Jejum, se segura e vai, aí pum, rompeu, aí você estabiliza. É brincadeira, gente, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa do dinheiro. Você tem que se acostumar, tem que ser divertido, tem que ser intenso, tem que ser emocional. Então você tem que vibrar com aquilo, você tem que ter tesão com aquilo. E aí o que você tem que pegar? Emoções positivas e negativas. Eu fiquei puto de não ter comido 2 chocolates. Mas eu falei, quer saber? Eu comi um só, já tá bom demais. Eu fiquei puto que na verdade eu queria só comer metade, eu comi um inteiro. E aí você vai ter que usar a âncora mental para ver o que vai dar certo e o que vai dar errado. Tem que associar coisas que você gosta. Exato. Mas uma coisa importante, a gente não muda porque a gente quer. A gente só muda porque a gente precisa mudar. Por isso há pouco eu falei do vício do infarto. Eu peguei essa questão do vício do infarto de ser os viciados em droga. Você só muda quando você precisa mudar. E normalmente a pessoa muda quando está no fundo do poço. E eu não quero que você esteja no fundo do poço, nem eu. Por isso que a gente está fazendo essa aula. Que é você não precisar chegar no limite para você mudar. Sabe por quê? Porque quando não tem urgência, a gente não sustenta o esforço da mudança. E a gente simplesmente volta pro velho hábito. Só que quando o médico fala assim, você vai morrer amanhã, o que você faz? Para de pendurar lote e começa a agredir. Você muda. Às vezes que emagreci, minha mulher zoa pra caramba. Se você não emagrecer, eu vou separar. 3 meses. Acabou, urgência. Se ela fala daqui 1 ano e meio, então acho que a Gra não esteja vendo esse vídeo. E ela põe lote na tela. Porque a gente precisa de prazo. O prazo pra gente é urgência. Por isso que a gente tem aquelas lemas, você é milionário antes dos 30, você não sei o que antes dos 40. É só a gente pegar, a gente tá próximo dessa data. As nossas metas de virada de ano são metas do quê? De tarefa. Não, você tem que ter meta do que, tipo, o que eu vou fazer em janeiro? Porque se eu cumprir isso em janeiro, eu vou conseguir fazer isso em fevereiro. Se eu fazer isso em fevereiro, eu vou cumprir isso em março. A gente fala, só vou emagrecer. Mas vai deixar para emagrecer quando? Em novembro. Exato. Então você precisa carregar emoção e urgência. Vocês precisam estabelecer quando eu vou aprender ler mercado, tal data. Quando eu vou aprender rompimento, tal data. Quando eu vou aprender inversão de fluxo, tal data. Quando eu vou começar a fazer R$100, tal data. Quando eu vou fazer R$1.000, tal data. Porque essa urgência vai fazer você passar. Que é um negócio que data é importante? Imagine que concurso público não tivesse data. Você acha que as pessoas iam estudar? Quem é dedicado vai. Mas quem não é, mês que vem eu tô mais preparado. Mês que vem. Mês que vem. O concurso não teve ainda positivo. Exatamente.
Então, a gente precisa criar urgência. Quando estabelecemos metas de maneira focada e intensiva, criamos de forma pontual as condições de urgência que nos ajudam a olhar para frente, saber o que precisa ser feito, no tempo que precisa ser feito. O que falta na prioridade da gente, falo agora a gente, é tempo. Quando aquilo vai acontecer. E não tem prorrogação. Lembra que é a prioridade número 1? Se o viciado em droga continuar usando droga, o que vai acontecer? Vai morrer. Agora a gente tem que colocar essa intenção. Se eu continuar viciado e não ter dinheiro suficiente, o que está acontecendo? Eu estou criando uma criança infeliz. Eu estou criando um casamento feliz. Então a gente vai ter que trazer emoção. Você vai ter que criar a historinha bonita e vai ter que criar a historinha triste na sua cabeça. Por quê? Se você não criar a historinha bonita e a historinha triste, continuar fazendo cagada, qual que é o caminho? A história triste. Então você concorda que a única certeza que a gente tem na vida é que a historinha triste vai acontecer? Se eu não emagrecer, pode ser agora, daqui 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, alguma merda vai dar. Pode não ser um infarto, pode não ser uma outra cagada, mas alguma cagada vai ser. Minha mulher já me mandou um vídeo ontem, a diferença de quem faz exercício para quem não faz. Questão de massa magra ou não. A demência vem por falta de massa magra. Vocês sabiam disso? Então, posso não ter um AVC, posso não ter um infarto, posso ter um Alzheimer, posso ficar na cadeira de roda, posso ficar um monte de problema. E aí vai adiantar mudar lá? Eu tô com 40. E vocês, a mesma coisa. Vai esperar acabar o dinheiro, vai esperar precisar da ajuda do pai, pedir ajuda, blá, 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 blá. O que a gente precisa, e que é a maneira mais difícil, é não esperar o fundo do poço. E a única questão que o fundo do poço tem é a urgência de ter que mudar. Não tem outro caminho. E vocês vão ter que criar isso em vocês. O novo processo que vai começar, espero que hoje, comigo já começou, na cabeça de vocês de não ter dinheiro suficiente, é uma pergunta simples. É qual mudança precisa ser feito agora? Não é qual mudança tem que ser feita para daqui a 1 mês. É o que você precisa mudar agora. Isso vai ser um exercício de vocês. O que você precisa mudar agora? Você não está tendo o seu resultado que você quer. Por quê? Você tem que fazer uma avaliação drástica da sua evolução. Eu fico feliz que eu estou gordo e sei explicar por que eu estou gordo. Então vocês precisam explicar para vocês por que você não está ganhando dinheiro no mercado. E a resposta pode ser porque eu não entendo nada. Que ótimo que vai ser essa resposta. Porque se você não entende nada, você vai ter que buscar entender. Então a primeira coisa, vou refazer o curso, eu preciso entender o que está acontecendo, e aí você vai seguir o passo a passo do entendimento. Mas a resposta pode ser essa. Eu tenho certeza que muitas pessoas operam e não entendem nada do que estão fazendo. Simplesmente estão no processo de assistir 3, 4 aulas, aprendi um pouquinho da plataforma, eu vou tentar entender o que está acontecendo. E está só no processo empurrando para lá e para cá. Vocês precisam ter clareza do processo. E vocês precisam colocar tempo nisso. Eu estou buscando clareza no meu emagrecimento. Eu estou colocando tempo nisso. Só que a meta tem que ser o quê? Uma meta desafiadora, mas não impossível. Consigo emagrecer 20 quilos em 1 mês? Posso até conseguir, mas vou morrer. Não, aí eu estou estabelecendo qual que é o máximo que eu consigo. 1 quilo por semana. Tal. E vai, no começo eu sei que eu vou perder mais. Eu estou fazendo essas contas.
preparando meu plano de trade. Então, vai arrepiar, perco 10, aí depois perco aquilo, olhando para trás, colocando prioridade nas coisas. E vocês precisam fazer isso. Só que a pergunta que vai fazer vocês mudarem é: o que você precisa mudar agora? Vocês precisam parar para avaliar a evolução de vocês. Agora é o break de avaliação. O que eu preciso fazer para melhorar agora? Vai olhar o que você fez para trás? Tá levando para vocês pro caminho certo? Tá no tempo certo? Não, então precisa acelerar. Se tiver tudo beleza, como tem gente pode estar tudo beleza, é só seguir um passinho depois do outro. Queria oferecer uma colinha das palavras meta, depois eu falo do açúcar. Mensurável, específica, temporal e agregar valor. Tem que ter, as metas têm que ter grande valor, que é o que tudo que você já falou. Com relação ao açúcar, eu fui a vários endocrinologistas e um me ensinou o seguinte: a fissura, que açúcar é tão viciante quanto cocaína, que a fissura dura 90 segundos, você tem que ser macho 90 segundos. Mas Testa isso. segundos é tempo pra caramba. Já fez quantos trades, né? Mas é isso, é vencer a mente, né, cara? Isso é o melhor de tudo e o mais desafiador de tudo, né? Mas sim, a meta pode ser o que você falou, né? O mensurável, o alcançável, todos os nomes bonitos. O que a gente tem que fazer e o que eu venho fazendo é as coisas ser simples. Tudo que a gente complica é difícil. A meta para ser boa, ela tem que te dar tesão de cumprir aquilo. E o tesão é: você precisa colocar um prêmio. Você precisa colocar um prêmio. Sabe qual que era meu prêmio para bater a meta? Tudo que eu queria comprar, boa parte ainda faço isso hoje, tudo que eu quero comprar, você coloca a meta para frente. Então você não vai gastar dinheiro para trás. Quero comprar uma calça. Vou ganhar 2 dias, aí eu compro a calça. Porque se você vai lá e compra a calça, caramba, cara, tá aqui, fiz dinheiro novo. Porque se é para trás, fala: caramba, que mérito que eu tive. Então você tem que pôr, isso que é o tesão, você tem que pôr pontos de premiação. Sabia que muita gente fica viciado em dar errado no mercado? E eu conheço vários traders assim, vários, por causa da recompensa aleatória. O cara ganha um dia 1.000, ganha no outro dia 1.000, ganha no outro dia 1.000. Aí perde 10 mil. Aí ele fica abalado, ele volta a operar, aí ele ganha 1.000 e ganha 1.000. Recompensa aleatória. Aí ele projeta na cabeça dele: pô, se eu fizer 20 dias isso, eu vou ganhar 20 mil. Eu busco tudo que eu perdi e ainda tô 10 mil pra frente. Só que ele não muda nada, ele só tá viciado na recompensa. Aí ele perde. Aí ele ganha um dia, aí ele projeta o futuro. Se eu ganhar esse dia, eu falo que já conviveu comigo mais de 100 traders do meu lado que viviam em recompensa aleatória. Porque o cara perde, quando ele ganha, ele projeta o futuro dele. Só que ele nem sabe porque ele ganhou, ele só projetou o futuro. Aí essa emoção do futuro faz ele seguir. Então tudo de vocês precisa ser planejado, estudado, executado, medido. E o mais fácil é fazer uma coisa só. Por isso que eu falo: opere só um mercado. Seja especialista em dólar, em índice ou em uma ação. Se especialize em uma estratégia. Você vai operar só rompimento. Vou operar só inversão de fluxo. E aí depois você vai acrescentando as coisas. Porque quando é muita coisa, você não consegue diferenciar o que aconteceu, o que não aconteceu. Estudem. Pra gente finalizar, busquem ajuda. Vocês já estão buscando ajuda aqui na Scalper. Eu tenho a meta de ano que vem ler a Bíblia inteira. E aí eu vi um vídeo de um amigo meu que falou de uns 2, 3 canais, e eu caí num conteúdo muito bom chamado Jesus Copy, que é como se a cópia de Jesus. E o cara fala de um livro que eu achei super interessante, que agora eu quero escrever um livro sobre o meu curso. Que o livro é assim: você entende o que lês? Será que a pessoa que lê a Bíblia, ela entende o que ela está lendo?
A Bíblia, todo ano você vai ler ela. Mesmo livro, mas todo ano você vai entender ela. Concordo em número, gênero e grau. Que a Bíblia é o Deus vivo. É infinita. Exato. Só que a questão principal que ele fala, eu nem comecei a ler ainda o livro, é que você pode falar muito melhor que eu, mas cada livro tem o seu contexto. O que é uma Crônicas? O que é um Salmos? Qual que era o momento? Qual que era o contexto? Onde aquilo foi escrito? Como aquilo foi escrito? A Bíblia ela responde o teu contexto da hora, que você falou agora. Sim. Agora que eu encaixei isso, a Bíblia, exatamente, ela varia pelo teu contexto. Sim. Só que... Cara, minha garrafinha tá fogo. Tô deixando. Então eu gostei muito desse livro, que é essa pergunta que eu faço, porque eu converso com muitos alunos, será que eles realmente entenderam o que eu tô falando? Mas para a gente voltar aqui, o que vocês precisam e o que é o que eu preciso é entender o que vocês estão fazendo. Então precisa ter intenção, precisa ter emoção e precisa ter prazo. É muito importante vocês terem isso e, de novo, carreguem emoção. O que eu quero que vocês façam de exercício saindo daqui, pode ser agora, se quiserem sentar aqui, ou pode ser no caminho da casa de vocês, ou pode ser antes de deitar, qual mudança precisa ser feita? Vocês precisam sair com essa resposta dessa aula. Qual mudança precisa ser feita? O resumo de toda essa aula vocês precisam definir um objetivo. Vocês precisam pôr urgência nesse objetivo. E vocês precisam pôr emoção nesse objetivo. Só isso. Beleza? Maravilhoso. Obrigado, gente.